Olá, bom dia. Para quem não me conhece ainda, Eliene, meu nome, sou pastora. É, Estou aqui no Rio Grande do Norte, né? E vim aqui para fazer uma obra enviada pela Casa do Pai, Anápolis, Goiás. Aqui estou para a glória de Deus. Que esse dia seja um dia de bênção para todos nós, para você que está indo ao seu trabalho, à sua faculdade, para você que está trabalhando em casa. Seja abençoado neste dia. Que este dia seja um dia de bênção e de prosperidade para todos nós, né, em nome de Jesus. Um devocional Marias de hoje. Estamos aqui com a leitura na carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 16. Quero deixar para vocês o tema dessa ministração de hoje, é a chave da vitória é a gratidão. Gratidão, a chave da vitória. Amém? Então vamos ler, o versículo diz assim, versículo 16 ao 18, né? Do capítulo 5, e primeira carta aos Tessalonicenses. Diz assim, o apóstolo Paulo falando para a igreja que estava ali em Tessalônica, né? Dizendo assim, rogai-vos sempre, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos fixar aqui, né? O versículo 18, que diz que em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que eu fico observando, muitas vezes nós somos pessoas que pedimos muitas coisas ao Senhor, né? Sempre chegamos e quando fala assim, vamos reunir, vamos orar, vamos. A gente começa logo a falar, ô papaizinho, me dê isso, me dê aquilo outro, né? E começa a contar as necessidades, as dificuldades que tem passado, porque a oração, né, é um desabafo com o Senhor, e nesse desabafo, nós precisamos estar com o coração grato diante do Senhor, né? E muitas vezes, em vez da gente entrar diante do Senhor, já para conversar com Ele e dizer o quanto Ele é especial para nós, o quanto Ele é importante para nossas vidas, no nosso dia a dia, a gente chegamos, às vezes, já assim, falando com o pai, eu preciso de uma casa, eu preciso da mobília da casa, eu preciso que o Senhor visita lá meu filho, dê isso, dê aquilo, eu preciso que o Senhor me cure, né? A cura realmente é uma das coisas que a gente está sempre pedindo, né? Porque é importante mesmo a gente ser curado e ter sempre a bênção do Senhor, isso é maravilhoso. Mas quando a gente entra na presença do Senhor com um coração grato, né? Quando Jesus ensinou o Pai Nosso para os discípulos, ele ensinou falando aos discípulos o seguinte, quando os discípulos perguntaram como deveria orar, ele falou assim, você chega diante do Pai assim, né? Fala, Pai Nosso. Então ele já estava falando assim, olha, já chegue diante do Pai com gratidão e aceitando que o Pai é nosso, não é meu Pai, né? Meu Pai, quantas vezes a gente ora, meu Pai? Mas Jesus ensinou a gente orar e falar Pai Nosso. E sobre gratidão, a gente precisa agradecer todos os dias, todos os momentos. Temos que ter um coração verdadeiramente grato e exercer essa gratidão dentro dos nossos corações. Nós precisamos todos os dias chegar diante do Senhor e lembrar de que o ar que nós respiramos depende dele. E que se nós estamos respirando é porque ele deu este ar para que nós venhamos respirar. E muitas vezes a gente chega e não lembra
desses detalhes que para nós é tão pequeno, né? Para nós, ao nosso ver, é tão minúsculo, mas, gente, não é. A torneira, quando a gente chega nela que abre e a água sai a todo momento, a gente às vezes não sente falta, né? Mas quando a água falta, que a gente, em seguida, quando a água chega, a gente vai lá e abre a torneira, a gente sempre fala assim, né? Nossa, graças te dou que aqui tem água agora, assim. Então, às vezes, Deus também quer nos ensinar algo, quando Ele tira algo de nós, às vezes por um período de tempo. E quando aquele algo, a gente vem, recebe a vitória dentro daquilo que o Senhor tirou de nós por um tempo, a hora que o Senhor vem e retorna para a gente começa a agradecer, né? Mas a gratidão, ela é o seguinte, nós precisamos exercê-la todos os dias, todos os momentos, todos os segundos. Vocês já viram pessoas que muitas vezes não conseguem agradecer por nada, né? Levanta da cama, às vezes na correria do dia a dia, já sai naquela correria e não lembra de sentar ali na beira da cama ou ajoelhar, né? E agradecer, falar, Senhor, muito obrigada por esta noite em que passamos. E falar para o Senhor, né? Senhor, eu sei que o dia de ontem foi bom, e a noite foi boa, maravilhosa, mas eu sei que esse dia será muito melhor. Quando nós temos um coração grato, às vezes não esperamos nem sentar na beira da cama ou ajoelhar, a gente já acorda, já assim, abre os olhos falando, Senhor, muito obrigada por esta noite. A gratidão, ela faz toda a diferença em nossas vidas. Ela realmente é a chave da multiplicação nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz assim, foste fiel no pouco, servo bom, no muito te colocarei. Nós precisamos todos os dias exercer a ser um servo bom, né? Na presença do papai. A exercer essa gratidão de uma maneira especial. Quantas bênçãos o Senhor tem nos dado, e às vezes nós somos como o filho ingrato, só queremos pedir, pedir, receber. Lembramos do versículo que diz pedir, pedir, dar-se-vos, aí só queremos exercer esse versículo, né? Mas na realidade, quando nós exercemos a gratidão, nós alegramos o coração do nosso Pai. Nós alegramos o coração do nosso Deus. Amém? Existe uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, né, ali do 11 ao 19, você lendo ali, tem uma história ali de 10 pessoas que estavam enfermas, uma enfermidade terrível. Aqueles enfermos que eram enfermos de lepra, eles viviam fora do arraial, eles viviam fora do povo, eles eram um povo excluído. Não podia jamais alguém aproximar, eles mesmos já gritavam leprosos, leprosos, para que as pessoas não aproximassem, porque era uma doença assim, terrível, que era discriminada por toda a sociedade. Mas Jesus, como um amado, amoroso, né? Ali ele falou para os discípulos, não vamos passar por lá. Era o lugar onde estavam aqueles leprosos. E ele passando ali, os leprosos começaram a gritar, né? Pedindo misericórdia ao Senhor ali pela cura, como fazemos isso sempre que estamos doentes. E ali Jesus curou os 10 que estavam ali leprosos. Mas só um apenas voltou para agradecer. Esse um que voltou para agradecer, né, com aquele espírito de gratidão, com o coração cheio de gratidão, esse um ele recebeu a bênção multiplicada, ou triplicada, ou coisas maravilhosas ele recebeu ali. Por quê? E Jesus, olhando para ele, falou assim, escuta, vocês não eram 10? Somente um samaritano voltou para agradecer, cadê os outros? Não tinha, só veio um mesmo para agradecer, né? Que ali ele prostou-se diante de Jesus
e agradeceu pela cura. Aí Jesus, olhando para ele, falou assim: a tua fé, vai em paz, a tua fé te salvou. Então, aquele leproso ali que teve um coração grato, reconheceu a bênção que ele recebeu da parte de Jesus, ele não recebeu só a cura, mas por causa da gratidão que ele teve, aquele coração grato dele, ele recebeu também a salvação. Vai em paz, a tua fé te salvou, disse Jesus para ele. Então, quando nós exercemos a gratidão, ela não vem só por aquele objetivo que nós agradecemos, mas ela é multiplicada. É por isso que eu estou falando hoje, que a gratidão é a chave da multiplicação. Vemos outra passagem no Evangelho de João, capítulo 6, onde Jesus estava com aquela multidão de pessoas, e já muito tarde ali, o povo já com fome, né? Chegou um dos discípulos ali e falou: mestre, ó, o pessoal precisa comer, estão com fome, né? Quem fica com fome fica satisfeito, né? Mas onde Jesus está, não há fome, há sempre abundância em alegria, a fartura de poder, a fartura de tranquilidade, porque onde Jesus está, ele traz paz, ele traz alimento, ele traz tranquilidade. E ele pegou ali, tinha um jovem ali que tinha 5 peixes e 2 pães, e ele pegou ali aqueles pães e colocou para o alto e falou: Pai, graças te dou. Quando ele agradeceu por aquele pão, a própria palavra diz que ele mandou os discípulos sentar o povo e servir a todos. Gente, era multidão, multidão, multidão de gente que tinha ali, milhares de pessoas. E a palavra vai nos dizer que todos comeram, satisfeitos, saciaram-se e ainda sobrou. Então, quando nós realmente pegamos o exemplo de Jesus, que sempre que ele iria fazer algo, ele agradecia, como agradeceu pelos pães, e os pães multiplicaram-se, os peixes, e todos comeram, todos se fartaram e ainda sobrou. E ele ainda disse: pegue todos os que sobraram aí junto, para que nada se perca. Então, ali, Jesus nos dá o exemplo de filho de Deus grato. Nós somos filhos, já ministrei isso aqui, que nós somos filho amado do Deus vivo. E por sermos filhos de Deus, pelo Senhor ter nos resgatado do pecado, da morte, nós éramos condenados à morte. Isso já é motivo de nós termos um coração grato todos os dias, todos os momentos da nossa vida. E muitas vezes, mesmo sendo filhos, somos filhos ingratos. Esquecemos da benevolência, esquecemos do bem-estar que Deus nos proporciona, né? O bem-estar de caminharmos, de apalparmos, de poder abraçar, de poder adorar o Senhor com as mãos para o alto. Eu costumo sempre adorar o Senhor com as mãos para o alto, porque Ele é tudo para mim. Ele é tudo para nós. E diante deles, nós precisamos não só fazer atos de gratidão, mas exercer de dentro para fora, dentro dos nossos corações para fora, né? Eu tenho levado uma vida de gratidão, e eu tenho, posso dizer para vocês que eu tenho sido assim, uma pessoa farta de tantas bênçãos que o Senhor tem feito na minha vida. Eu tenho aproveitado e tenho vivido uma vida de multiplicação de bênçãos sobre a minha vida, né? Não tem me faltado pão de cada dia para a glória de Deus, não tem me faltado roupas para vestir, não tem me faltado força para caminhar na presença do Senhor e dizer o quanto Ele é especial. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, o meu conselho hoje para você se você está triste hoje por alguma coisa, agradeça. Lembre de coisas boas que o Senhor fez para você, de que o Senhor faz todos os dias.
Lembre-se de que você acorda, você respira, você vai na torneira de água, bebe água. Quantas pessoas estão no hospital proibidas de beber água porque não têm condições de beber água, que o médico proíbe por causa dos rins que não estão funcionando? Quantas pessoas que não podem falar porque estão entubados? Quando a gente começa a lembrar dos nossos irmãos que estão hospitalizados, quantos que estão hoje tendo que perder uma parte da perna, ou até mesmo um braço por causa de acidente, ou por causa de uma trombose. E nós, para a glória de Deus, estamos aqui perfeitamente com a voz que podemos falar e louvar ao Senhor, né? De todos os nossos corações, por tudo que Ele tem feito. Aleluias. É muito importante que você saia pela manhã já agradecendo ao Senhor, indo para o seu trabalho, falando: Senhor, muito obrigada pelo meu trabalho, porque eu sei que o Senhor tem sido comigo, preparou esta porta, mas através dessa vem outra bem maior, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço por isso. Tem pessoas que não sabem orar agradecendo, né? Mas nós precisamos exercer a gratidão, né? Se ela é a chave da multiplicação, vamos agradecer. Senhor, eu agradeço ao Senhor pelo marido que eu tenho, pelos filhos que o Senhor me deu, pelos netos, né? Giovana Lissa está ali, ó. Beijo, meu amor, amo meus netos. Eu agradeço ao Senhor todos os dias por Ele me dar netos, né? Tenho 8 netos com a que é do meu coração, que é a Isabelle, né? E glória a Deus pela Isabelle, já tem até uma bisnetinha, e eu sou grata ao Senhor todos os dias. Deixa eu contar um segredo para vocês. Quando eu tinha, assim, mais ou menos de 6 para 7 anos de idade, eu comecei a ter um espírito negativo dentro de mim. Eu acho que, sei lá, era uma negatividade que eu não tinha fé de que eu iria viver, né? E hoje, com 65 anos de idade, eu me orgulho em falar que eu tenho 65 anos de idade. Porque muitas vezes eu via passar aqueles caixões de criança, né, na frente da minha casa, que o cemitério era aqui no centro da cidade onde eu moro hoje, e nós morávamos num sítio chamado Sítio Guariba, Goiânia, Rio Grande do Norte. E ali eu via passar aqueles caixões de menino, de gente, e eu falava: eu devo ser o próximo. Nessa época, acho que deu uma pandemia, morreu muitas crianças. E eu ficava sempre pensando: eu acho que eu serei o próximo. Era uma negatividade horrível que entrou dentro de mim, né? Não era normal, com certeza, né? Depois a gente vai vendo as consequências disso. Então, hoje, eu sou muito feliz. Quantas pessoas escondem a idade? Não, eu só contei só até os 30. Não, eu só contei só até os 50. Não, gente, eu agradeço a Deus, agradeço ao Senhor por Ele ter me dado 65 anos de idade, né? Em setembro agora, dia 2, eu completo 66 anos, embora nos meus documentos é 65. E eu sou muito grata ao Senhor por esta vida, né? Passei por muitos perrengues, muitas quedas, mas em nenhuma eu fiquei deitada, em nenhuma eu me entreguei, eu me levantei, caminhei e estou aqui caminhando, gente. Dificuldades nós temos todos os dias. Problema nós temos todos os dias, mas precisamos saber de que Deus, Ele é poderoso, está conosco. Ele falou para os discípulos ali, nos últimos versículos ali de Mateus, o Evangelho de Mateus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por mais luta que você está passando, por mais luta que nós estamos passando, precisamos lembrar que Deus está conosco através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo que mora em nós. E precisamos ser alegres, ser felizes por aquilo que o Senhor já nos entregou, por aquilo que o Senhor já nos deu. Eu só ganho X. Receba seu pagamento, seja grato, entregue o que é devido ao Senhor, né? Seja abençoador de vidas, abençoe vidas com aquele pouquinho que você tem. O Senhor vai multiplicar e vai usar o teu patrão, o teu chefe, para te dar a bênção que tu espera, a multiplicação do teu salário. E o pão na tua casa
vai ser sempre multiplicado quando você sentar à sua mesa e falar: graças te dou, meu Senhor, por este pão hoje que o Senhor nos deu, pois o Pai Nosso diz: Pai, pão nosso de cada dia, né? Nos dai hoje. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. Então, é o pão de cada dia que nós precisamos agradecer. É o hoje, é o agora, porque o amanhã pertence ao Senhor. E estamos vivendo hoje. Aquele leproso, ele não esperou para dizer: não, amanhã eu volto e agradeço. Não foi naquele momento, ele voltou, agradeceu. Além da bênção que ele recebeu, ele ganhou a salvação. Entrou para a história, né? Então, nós precisamos ser gratos. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele primeiro agradeceu ao Senhor. Por quê? Porque ele sabia que o Pai era o suficiente para fazer Lázaro reviver. Então, amados, amadas, vamos exercer a gratidão? Vamos orar agora e agradecer ao Senhor por estar aqui nessa live com vocês, né? Vocês vão agradecer por estar comigo. E essa palavra hoje é para que você viva melhor. Alegre no Senhor, regozijai-vos sempre, diz o versículo 16 de Tessalonicenses, capítulo 5, né? 1 Tessalonicenses 5. Agradecei-vos, né? Regozijai-vos sempre, seja alegre sempre e agradecer. Amém? Vamos agradecer então? Eu quero agradecer ao Senhor nesse momento pela sua vida. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por esse momento de devocional aqui na tua presença, juntamente com meus irmãos, minhas irmãs que estão do outro lado da tela e todos que vão ouvir essa palavra hoje, meu Deus, de incentivo à gratidão a ti. Nós agradecemos por todos que estão aqui, Pai, pelos que ainda vão ouvir. E agradecemos porque tu tens cuidado de nós nos mínimos detalhes, não tem deixado faltar o nosso calçado, o nosso vestir, o nosso pão de cada dia, pois a tua palavra diz que quando nós buscamos primeiro o teu reino e a tua justiça, essas coisas serão acrescentadas. Então, Senhor, primeiro precisamos ter esse coração grato, um coração de gratidão, para poder buscar primeiro o teu reino através da gratidão e andar justamente em justiça, porque tu tens nos justificado. E nós precisamos ser gratos ao Senhor, porque o Senhor nos justificou diante do Pai, assim a palavra diz. Eu agradeço a ti porque o Senhor é Deus poderoso para abençoar todos os ouvintes dessa live hoje e sempre. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre cada um dos meus ouvintes, das pessoas que estão aqui comigo e dos que ainda vão ouvir esta live. Que Deus em Cristo Jesus venha ser a solução dos seus problemas hoje e sempre. Em nome de Jesus, eu declaro sua vida abençoada. Receba um coração grato. Quando você quiser reclamar, murmurar, lembre dessa palavra de hoje. Não, eu prefiro agradecer. Amém? Um beijo no coração de vocês todos, meus amigos, minhas amigas, minhas queridas. Tenhamos todos um excelente dia com a graça do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias.